Tito 3, versículos 1 a 15. Você pode me emprestar sua Bíblia, Maurício? Esqueci a minha ali, não. Senão não tem como ler, né? Tito 3, versículos 1 a 15, como eu disse, nós vamos hoje encerrar essa série em Tito. E no domingo que vem nós iremos já e eu vou falar um pouco mais sobre o advento de Natal, porque a gente começa amanhã o nosso tradicional ciclo da natividade, onde a gente vai meditar como igreja nos textos, na leitura. Mas por hora vamos a Tito. Nós intitulamos essa série com o seguinte tema: Tito, liderança, doutrina e boas obras. E agora veremos importantes aspectos das boas obras. Diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando ele enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicápolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Meditando nisso, eu percebi que existem momentos na nossa vida espiritual que se parecem muito com a forma como nós arrumamos a casa quando recebemos visita. Geralmente, nós limpamos a casa quando a casa está suja. Mas quando isso acontece de forma rotineira, ou seja, todos os dias, a gente acaba fazendo uma coisa bem básica ou até mesmo superficial. Porém, quando nós recebemos visitas, ou estamos prestes a receber visitas, é natural que a nossa limpeza ela seja um pouco mais qualificada. E talvez a fim de impressionar ou de causar uma boa impressão, a gente acaba dedicando um pouco mais nesse tempo de limpeza. A verdade é que na maioria das vezes o resultado é que a casa fica limpa por fora, mas
nada mudou em termos de hábitos. A nossa rotina continua do mesmo jeito. Vez ou outra, a gente dá uma caprichada para impressionar. Da mesma forma, meus irmãos, muitas pessoas, elas entendem a ideia das boas obras como um tipo de maquiagem espiritual. Elas praticam boas ações, comportamentos bons pontualmente, obras que decoram o exterior, mas que acabam não revelando uma vida pautada na identidade da graça. E é aqui que o capítulo 3 de Tito, ele entra com uma palavra pastoral, ao tempo que exortativa, poderíamos dizer também que consoladora. Porque veja, o apóstolo Paulo vai concluir essa carta enfatizando que é necessário boas obras. Veja, Paulo não fala de obras boas, mas de boas obras. Paulo não está falando de obras para a salvação, mas como consequência de sermos salvos. Paulo não está falando aqui de obras para impressionar, mas de ações que fluem naturalmente de uma fé genuína. Portanto, a ideia a partir disso é nos lembrar que as nossas obras, boas obras, elas não são condição para a salvação. Elas são resultado da salvação que em nós foi operada. Aqui no capítulo 3 de Tito, Paulo, portanto, está nos mostrando que o fato de fazermos boas obras para glorificar a Deus é um reflexo inevitável do fato de Cristo ter nos salvado. E quando a igreja entende isso, ela se torna uma comunidade madura, que vai ter o equilíbrio perfeito entre a ação da graça e a consequência das boas obras. Esse texto, com esses 15 versículos, ele se estabelece diante de nós com 3 blocos em divisões que parecem muito claros. A primeira parte é o versículo 1 e 2, onde o apóstolo vai mostrar a postura do crente no mundo. Ou seja, uma vez que você foi salvo, como se comportar em um mundo mau? Uma vez que o crente é chamado por Deus, como ele deve se portar em uma sociedade pecaminosa? A segunda parte desse texto está entre os versos 3 e 8, onde o apóstolo mostra a base da salvação e o poder que possui ao realizarmos boas obras. E por fim, versos 9 a 15, onde o apóstolo mostra a necessidade de um estilo de vida frutífero e em ordem. Portanto, meus irmãos, diante dessa divisão natural do texto, eu acredito que a grande ideia que surge dessa perícope, resumida em uma frase, seria de que a fé verdadeira, transformada pela graça de Deus, inevitavelmente se manifesta em boas obras que revelam o caráter de Cristo ao mundo. Paulo, portanto, nos lembra mais uma vez que teologia prática é uma teologia pautada na graça, mas que ao mesmo tempo é uma fé vivida para hoje e para o agora. Mais que isso, é uma fé para além daquela porta, é uma fé vivida aqui, mas também lá fora. E isso mostra a diferença que o cristão faz a esse mundo. Fazemos boas obras porque somos conscientes da salvação que em nós foi operada. Vejamos então os primeiros versos 1 e 2. O apóstolo Paulo vai descrever a postura cristã, ou seja, o nosso modo de viver, o modo de vida daqueles que foram alcançados pela graça. Diz o apóstolo: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre
verdadeira mansidão para com todos os homens. Paulo vai começar a sua exortação final para Tito com uma palavrinha bem interessante. A palavra é lembre-lhes, ou seja, Paulo está dizendo a Tito, lembre para as pessoas que você pastoreia. Lembrar por quê? Por que devemos lembrar? Por que é que Paulo sempre enfatiza em suas cartas a ideia de trazermos a memória? Porque, meus irmãos, a vida cristã é tão profundamente contracultural, tão radicalmente diferente da inclinação natural do nosso coração, que constantemente precisamos ser lembrados. Eu diria que o Evangelho, a doutrina é um exercício convidativo de memória. Devemos lembrar constantemente do que nos foi ensinado, porque, como eu disse, o Evangelho é radicalmente contra a lógica desse mundo, é oposto à cultura vigente, de modo que a fé que em nós foi operada, ela não produz automaticamente maturidade. Maturidade é fruto constante dessa lembrança do que é o Evangelho. Então veja, o apóstolo Paulo vai revelar como deve ser o espírito cristão na esfera pública. Como é que o crente vai lidar na sociedade? E Paulo vai começar pela arena das autoridades. E Paulo diz que nós cristãos devemos nos sujeitar às autoridades. E olha que interessante, Paulo diz que os cristãos devem se sujeitar aos governantes e às autoridades. Isso aqui não é idolatria política, não é submissão cega, é na verdade o reconhecimento de que Deus é soberano sobre a ordem criada e que ninguém chega a um nível de autoridade em qualquer esfera que seja, sem que Deus o tenha estabelecido ali. A igreja, portanto, é chamada a ser um povo pacífico, ordeiro, humilde, não rebelde, não beligerante, não militante. A bandeira que levantamos, irmãos, é a bandeira do Evangelho. Mas a lógica que se tem estabelecido nos nossos dias é estranha à realidade do Evangelho. Muitas pessoas entendem que o Evangelho, ou o que ela entende sobre o Evangelho, é uma força que a leva a se rebelar contra as autoridades estabelecidas. Eu me lembro que, conversando com o irmão uma certa feita, ele me falou: eu não oro pelo presidente do Brasil, porque ele é isso, ele é aquilo, e ele está contrário à palavra de Deus, que manda que nós crentes nos sujeitemos às autoridades e oremos por elas. Ah, pastor, mas o presidente atual vai contra os nossos valores. Sabe quem era o governante de Paulo aqui, irmãos? Sabe quem era a autoridade estabelecida aqui na vida de Paulo? Era um tal de Nero. Sabe quem foi Nero? Um terrível imperador romano que, sobretudo, perseguiu a igreja e mandava matar crentes. E Paulo fala: sujeitem-se a eles. Porque, meus irmãos, a nossa ordem é diferente. A bandeira que levantamos não nos leva a nos tornar um tipo de povo inflado, polarizado, agressivo. Submissão aqui, meus irmãos, não é conivência, é testemunho de que nós honramos ao nosso Deus e confiamos na sua soberania. Paulo ainda diz: sejam obedientes. E obediência aqui é postura e não negociação barata. E é interessante porque Paulo vai reforçar a ideia de que a vida cristã, ela não é marcada pela resistência instintiva, mas pela disposição de cooperar com a ordem pública. Não é como bajulação, mas como obediência ao próprio Deus. Paulo ainda fala que nós devemos estar prontos para toda boa obra, ou seja, o cristão deve ter disponibilidade ativa. E aqui está o coração do argumento do apóstolo Paulo. Não basta não fazer o mal. O cristão é chamado, sobretudo, a fazer o bem. Nós devemos estar prontos para boas obras. A nossa conduta de vida
O estilo de vida que levamos deve revelar essa verdade. Devemos estar prontos para as boas obras, porque prontidão de boas obras é um reflexo do caráter do próprio Cristo. É Jesus, meus irmãos, que é o nosso espelho, e Cristo era assim. Ele andava atento às necessidades. Cristo via o invisível. Cristo se aproximava do quebrado. Cristo tinha pressa em servir. Nós também devemos considerar toda a oportunidade para fazer o bem e não vivermos como se a gente simplesmente não visse as necessidades ao nosso redor. O cristão, meus irmãos, é alguém disponível a fazer o bem. Não porque está tentando impressionar, mas porque foi tocado por uma graça que torna o nosso coração generoso. No versículo 2 ele diz: não difamem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E aqui Paulo vai descrever o aroma do caráter cristão. Primeiro, não difamem a ninguém. Meus irmãos, é impressionante, mas nós devemos nos lembrar que a língua do cristão deve ser um instrumento de paz e não de guerra. E é importante lembrar porque o cristão na Bíblia não é conhecido pela crítica, pela ironia, pelo sarcasmo, pelo veneno, pela fofoca, pela maledicência. E meus irmãos, em um mundo onde falar mal dos outros é moeda social, onde reputações são queimadas, o apóstolo Paulo lembra: a língua do cristão é um instrumento de cura e não de destruição. Paulo continua e fala: sejam pacíficos. Ou seja, um povo que não vive por guerra, mas que proclama paz. E veja, ser pacífico não significa ser passivo, aquele que aceita tudo sem reclamar, mas na verdade é ser reconciliador, alguém que carrega a paz, que recebeu da graça e que espalha dessa graça ao seu redor. Paulo diz ainda que nós devemos, na arena pública, na sociedade atual tão polarizada, ser amáveis. E ser amável é uma marca característica do Evangelho, porque Deus é amor. Ser amável é sermos lembrados da benignidade como fruto do Espírito. Mas, irmãos, em um mundo de cancelamentos, em um mundo de ódio gratuito, de ódio do bem, já ouviu essa expressão? Ódio do bem, onde as pessoas legitimam o seu ódio. Acredite, a amabilidade é subversiva. Perdoar é um ato subversivo. Ser generoso é um ato contracultural. A amabilidade, acredite, ela dissolve muros, desmonta hostilidade, quebra ciclos intermináveis. Mas a falta de amabilidade torna o mundo um caos. Há 2 domingos, saindo aqui do culto, fui levar o pessoal no Bugio, e no cruzamento ali da rua Japaratuba, um homem invadiu a preferencial e bateu na lateral do meu carro. E na hora, o meu instinto humano disse: como é que ele faz isso? Está errado, invadiu a preferencial. E o prejuízo material foi grande, mas o susto foi ainda maior. Tinha irmãos no carro, a gente ficou impactado com toda aquela cena. E aquela agonia, e ele dizendo: olha, me perdoe, eu estou errado, eu não sei como é que isso aconteceu, e enfim, se quiser chame a polícia. E eu olhei para ele e falei: meu irmão, eu não vou chamar a polícia porque eu quero tratar com você sem que isso seja necessário. Enfim, quando tudo se acalmou, a gente conseguiu resolver a princípio a situação. Levei para a oficina, fiquei 10 longos dias sem carro. E quando finalmente peguei o carro e tratando com ele todas as situações, ao final, aquele homem falou para mim: olha, eu nunca vi uma pessoa tão tranquila como você. Uma pessoa calma, mansa. Ele brincou: queria ser como você porque eu não sou. E eu fiquei pensando assim:
mas não sou eu, sabe? Não é natural isso, meus irmãos. E eu falei para ele assim: meu irmão, acredite, tudo que você vê bom de mim é Cristo. O que você vê de mal sou eu mesmo. Meus irmãos, não há mérito humano em nós nisso. Ah, pastor, o senhor é tranquilo. Não sou, não. O senhor é calmo. Não sou, não. Mas nós devemos viver uma vida pautada no Espírito. E ali naquele momento eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para aquela pessoa. E louvado seja Deus, meus irmãos, que uma doutrina saudável exige afetos saudáveis. Acredite, você será testado em situações como essa, a murmurar, a revidar, a reivindicar os seus direitos. Mas pastor, e se a gente levar um prejuízo? Meu irmão, que leve, mas que o nome de Jesus em tudo seja glorificado. Paulo por isso diz que nós devemos mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E eu acho essa uma das expressões mais poderosas de todo o texto, porque Paulo vai dizer que nós devemos ser mansos. Quando? Sempre. Olha o que ele falou: sempre mostre verdadeira mansidão para com todos os homens, ou seja, o seu caráter será testado constantemente. Então mostre constantemente que você é cristão, não pelo que você falou, pelo que você prega, mas como você vive, porque sempre você será testado, sempre. E mais que isso, mostre sempre verdadeira mansidão. E a ideia de verdadeira aqui é que nós devemos viver uma vida sem fingimento, não é postura de performance, é na verdade fruto do Espírito. Paulo ainda fala que nós devemos ser mansos sempre para com todos os homens, não é só com os amigos, com os parentes, com os filhos, mas com os inimigos, com os crentes, com os descrentes, com os fáceis, com os difíceis, com todos. Porque, irmãos, a mansidão aqui não é fraqueza, é força controlada, é maturidade espiritual, é sobretudo agir com maturidade diante da imaturidade do outro. Pastor, é difícil, e quem disse que seria fácil? Somente pelos méritos de Cristo. Dito isso, o apóstolo Paulo mostra como nós devemos viver na arena pública, na sociedade. E como argumento é interessante que Paulo vai nos lembrar a maneira como vivíamos outrora. E olha o que ele vai dizer a partir do versículo 3. Olha que interessante. O argumento de Paulo é o seguinte: vivam dessa forma. Por quê? Porque outrora vocês andavam desse jeito. E eu acho que essa é uma boa oportunidade para que a gente lembre quem éramos nós. Olha o que Paulo diz, versículo 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Paulo pinta o retrato de quem nós éramos sem Cristo. Sem Cristo, quem éramos? E Paulo resume nos mostrando nesse fato. Paulo nos lembra algo muito chocante, irmãos, que antes da graça, todos nós éramos iguais. E como éramos? Paulo começa dizendo que éramos insensatos e desobedientes. Ou seja, a nossa mente e a nossa vontade eram quebradas pelo pecado. Paulo diz que nós éramos insensatos, ou seja, nós não tínhamos discernimento espiritual. É por isso que muitos de nós aqui não queria papo com igreja, odiava crente, chamava pastor de ladrão e por aí vai. Por quê? Porque éramos insensatos, não discerníamos as coisas espirituais. Paulo diz ainda que nós éramos desobedientes, ou seja, nós não tínhamos nenhum tipo de submissão espiritual. Olha que interessante, Paulo diz que antes de conhecermos a graça, o Evangelho, nós éramos incapazes de entender e incapazes de obedecer.
E tem muita gente que vive assim, por quê? Porque não conhece Deus. E quem não conhece Deus não vai entender o Evangelho e não vai obedecer o Evangelho, meus irmãos. A verdade é que antes da fé, espiritualmente, qual era a nossa condição? Nós éramos mortos. Essa é a linguagem que a Bíblia usa. Paulo diz ainda que nós vivíamos enganados, escravizados por paixões e prazeres. Olha que algo poderoso aqui. Paulo diz que nós vivíamos escravizados por paixões e prazeres. O mundo chama isso aqui de liberdade. A Bíblia chama de escravidão. O mundo diz: você pode viver do jeito que você quiser. A Bíblia diz: isso é escravidão. O mundo legitima dizendo que toda forma de amor é válida. A Bíblia diz que isso é escravidão. O mundo diz: olha, você pode ter relações com um hoje, outro amanhã e por aí vai. O mundo chama isso de liberdade. A Bíblia chama isso de escravidão. Paulo diz que vivíamos escravizados nessas coisas. E, meus irmãos, a pior escravidão é aquela que o escravo acha que está livre. Paulo vai dizer que nós éramos enganados, sem saber e sem perceber. Ele ainda fala que nós vivíamos na maldade, na inveja. E inveja é um dos pecados mais silenciosos e destrutivos. A lógica da inveja é olhar para o outro e pensar: se fosse comigo seria melhor. Ou então ver o outro recebendo algo bom e pensar assim: por que ele e não eu? A verdade é que a inveja é um terrível veneno, e um veneno que destrói relacionamentos, corrói a alegria e apaga a gratidão. Paulo ainda vai lembrar que nós, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros, e é interessante porque, veja, Paulo está revelando a sociedade sem Deus, e Paulo não vai usar nenhum tipo de romantismo, mas palavras específicas para definir uma sociedade que odeia Deus. O mundo diz que as pessoas são boas por natureza. Não, o homem é bom. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é terrivelmente mau. Seu coração é mau, as suas intenções são más, os seus pés desviam para o mal, e Paulo vai dizer aqui que sem Deus, a nossa sociedade é um caos constante em movimento. É por isso, irmãos, que a gente vive em um mundo com violência, com ódio, polarização, toxicidade nas redes sociais. Tudo isso é uma representação moderna da realidade que Paulo fala a Tito, aonde ódio é gratuito, as pessoas se odeiam porque a sociedade ama o pecado e odeia Deus. Só que no verso 4 há uma guinada nessa realidade, e Paulo vai dizer que: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu já falei para vocês aqui que sou fã da escrita de Paulo. E é interessante como Paulo, por exemplo, ele pinta um quadro: olha, vocês eram assim, odiavam Deus, odiavam uns aos outros, invejosos, isso e aquilo, mas ele usa uma preposição maravilhosa: mas Deus. Não é maravilhoso isso? Paulo fala assim: vocês eram assim, andavam desse jeito, torciam para o time errado, viviam se matando uns aos outros, se odiavam, viviam em pecado, mas Deus, louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus,
porque a ideia do mais Deus aqui nos mostra uma realidade. Qual foi Deus quem tomou a iniciativa para nos salvar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso porque, meus irmãos, o fato de Deus nos ver em pecado, distante dele, odiando a ele, não o fez nos odiar, mas ele nos amou. E por isso tomou a iniciativa da salvação, nos chamando para ele, nos trazendo para si. E aqui, meus irmãos, a gente vê que a graça na Bíblia não aparece como um conceito abstrato, mas como uma realidade encarnada. Foi Deus quem nos amou primeiro. Foi Deus quem agiu para nos tornar aceitáveis. Meus irmãos, acredite, eu sei que isso é muito forte, mas a bondade e o amor de Deus não se manifestaram na sua vida porque você quis, mas porque Deus quis. E o mais chocante na graça é que não há nada que você faça que vai anular isso. Não há nada de bom que você faça que vai fazer Deus lhe amar. Ao ponto que não há nada de ruim que você faça que vai fazer Deus deixar de lhe amar. Para citar Tim Keller aqui, que faz tempo que eu não o cito, Tim Keller vai dizer que a grande notícia do Evangelho é que você é mais pecador do que pode imaginar, só que mais amado do que você consegue mensurar. Olha que tensão. Pecadores, amados por Deus, e por isso Ele nos salva. E Paulo diz que Ele nos salva não por obras de justiças praticadas por nós, ou seja, não é por mérito humano, não é porque você pagou algum preço, porque você comprou a salvação, porque você fez algum tipo de... Não é por isso. É como se Paulo dissesse, para que não reste dúvida, você não teve participação na sua salvação. É interessante como nada no verso 3 contribui para o verso 4. A única coisa que nós contribuímos com a nossa salvação é com o nosso pecado. Olha que grande negócio Deus fez conosco. Você entra com o pecado, Deus entra com a salvação. Ah, pastor, não tem nada aí que eu possa fazer para agradar a Deus? Não. O nome disso é graça, favor imerecido. É por isso que Paulo conclui dizendo, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Meus irmãos, a salvação, a causa da salvação, está no coração de Deus, na sua misericórdia. Esse amor, irmãos, sim, esse amor, ele é imerecido, grande e incondicional. Às vezes a gente vê alguns casais apaixonados, né? Que dizem um para o outro, olha, eu te amo incondicionalmente. E talvez quem fale isso não sabe a dimensão do que é o amor incondicional, né? Porque amor incondicional é um amor que não está preso às condições. E sejamos sinceros, você ama quem você ama, porque pelo menos em algum nível existe algum tipo de reciprocidade. Mas no dia que essa pessoa deixar de lhe amar, você vai dizer, é o quê? Deixou de me amar? Então não faz sentido amar quem não me ama. Deus não é assim. A Bíblia diz que mesmo quando nós o rejeitamos, não queremos Deus, por natureza própria, damos as costas para Deus, ainda assim, meus irmãos, Deus nos ama, não porque por aquilo que a gente faz, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Por isso o apóstolo continua, versículo 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 6, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo é maravilhoso na sua escrita. Ele mostra como vivíamos, mostra
por que fomos salvos e agora mostra como Deus nos salvou. Olha como é que Deus nos salva. Primeiro, Ele nos salva com o lavar regenerador. Em outras palavras, o lavar regenerador aqui é o que nós chamamos de novo nascimento. E escute bem, regenerar não é melhorar. Porque a gente tem a seguinte ideia, né? Por exemplo, olha, fulano, rapaz, está regenerado. Aí o que é que a gente pensa? Não, fulano deixou de beber, deixou de fumar, deixou de torcer para o Flamengo. Não é isso não, irmão. A gente condiciona assim, né? Olha, fulano está regenerado, ou seja, ele está melhor, melhorou. Irmãos, não. Regenerar não é melhorar, é recriar. É mais do que trocar de roupa, é trocar de natureza. Foi isso o que Deus fez conosco, meus irmãos. Escute bem, Deus não pega a gente morta e dá um banho. Deus pega a gente morta e ressuscita, recria, nos dá nova vida. É por isso, meus irmãos, que a gente amava as coisas do mundo e hoje a gente odeia. Porque aquele velho eu morreu. Aquele velho homem, aquela velha mulher morreu. Deus em Cristo nos fez reviver. Só que Paulo ainda fala que esse processo é renovador, ou seja, além de ser um processo de regeneração, ele é um processo de renovação, ou seja, algo constante, um processo contínuo. Olha que interessante. A regeneração é o começo que Ele fez conosco, nos salvou, selou com o selo da salvação. A renovação é o processo, ou seja, dia a dia Ele nos renova, nos mantém de pé em Sua presença. E como é que isso aconteceu? Paulo fala que foi derramado generosamente. E como é bom ler isso, né, irmãos? Porque o nosso Deus é generoso. Generoso, de fato. Deus não nos salvou com conta-gota. Sabe conta-gota? Não foi com avareza, mas foi com graça, generosidade. Foi com prodigalidade divina. Sabe o que é prodigalidade? Prodigalidade vem de pródigo. Lembra da história do filho pródigo? É interessante que quando você pensa assim, filho pródigo, já se perguntou o que significa pródigo? Pródigo para muita gente é alguém inconsequente, né? Filho pródigo é aquele que saiu de casa, falou com o pai, vou embora. Mas pródigo, irmãos, a palavra pródigo significa aquele que gasta sem pensar nas consequências. Ou seja, pródigo é aquele que gasta em excesso. Deus é um Deus pródigo. Por quê? Porque o seu perdão é em excesso. A graça é em excesso. Nós podemos experimentar da prodigalidade divina, ou seja, dessa graça em excesso e não algo mirrado, contado. A graça de Deus, meus irmãos, nos encharca de uma nova vida para a glória de Deus. E Paulo fala que tudo isso acontece por meio de Jesus Cristo. Ele é o canal, o mediador, o fundamento, a garantia. Meus irmãos, Paulo ainda vai dizer no verso 7 que ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança de vida eterna. Paulo vai mostrar aqui o resultado final da salvação. Primeiro, nós somos justificados por sua graça. O capítulo 3 de Tito é uma aula de soteriologia, ou seja, uma aula da salvação. Paulo está falando de renovação, regeneração e agora de justificação. E perdão não é a mesma coisa que justificação, porque o perdão diz, você está livre da culpa. A justificação diz, você está declarado justo. Foi isso que Deus fez com a gente, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A justificação é o ato de tornar justo. E quem éramos nós, irmãos? Nós éramos ímpios, injustos. Deus só não nos perdoou, mas nos tornou justos diante dele por meio de Jesus Cristo. É como se, em outras palavras, nós tivéssemos uma dívida impagável. Aí Jesus morre por nós e agora
Deus olha para nós, mas antes de nos ver, Ele vê Cristo, e por ver Cristo, nós somos justificados, somos justos. Então não é pelo nosso mérito, nem pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Por isso Paulo fala que nós somos herdeiros. Olha que linguagem maravilhosa. Nós não somos só perdoados, nós somos filhos que herdaram a vida eterna. E Paulo fala que por isso temos agora a esperança da vida eterna. E esperança aqui não é aquela coisa assim, olha, tomara que aconteça. Não, não é isso. É a certeza futura que sustenta o presente. Nós seremos levados a uma vida eterna para sempre com o nosso Deus. E qual é a garantia disso? Paulo, verso 8. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo fecha o argumento com chave de ouro. Primeiro, fiel é esta palavra. Como se Paulo colocasse aqui um selo apostólico, como se dissesse, essa é uma verdade que sustenta a sua alma. Afirme categoricamente, Tito, ou seja, fale com convicção. A graça exige clareza. A igreja precisa ouvir isso com firmeza. Isso que? Pratiquem ou se empenhem na prática de boas obras. E aqui está o ponto central da carta de Tito. Dá para resumir toda a carta nesse argumento. Boas obras não salvam, mas salvos produzem boas obras. Isso muda a forma como a gente vive, sim ou não, irmãos? Porque não adianta só conhecer a Bíblia, não adianta só levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus, mas a forma como a gente vive, praticando boas obras, deve revelar do porquê nós fomos salvos. Acredite, pense numa árvore. Imaginou uma árvore aí? Pois bem, obras não são a raiz da salvação. Obras são o fruto da salvação. Por isso Paulo fala que elas são excelentes e úteis. Por quê? Porque a fé verdadeira gera impacto. Ela é visível, benéfica, ela serve, ela constrói, ela edifica. Verso 9, Paulo vai caminhar para a conclusão, para a parte final, mostrando como nós devemos evitar coisas que podem atrapalhar a nossa vida espiritual. Disse ele, verso 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. É interessante que Paulo muda o tom, porque antes ele falou do que precisamos praticar, agora do que precisamos evitar. E note 4 coisas que ele manda evitar. Primeiro, conversa ou controvérsias tolas. Algumas traduções usam a palavra conversas tolas, e é interessante que a ideia do original grego para conversa tola é literalmente conversa mole, conversa que não constrói, discussões que parecem profundas, mas que não produzem vida, sabe? Debates inúteis, polêmicas vazias. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tá? Adão tinha umbigo ou não? Sim, vai mudar em quê? Isso aí, essas conversas aí. Debates esvaziados, guerra de opinião, disputas teológicas que só geram polêmica e não luz. Veja, Paulo não é contra a teologia, pelo contrário, ele é contra teologias que não conduzem a Cristo. Paulo vai dizer que devemos evitar genealogias, e provavelmente aqui, no contexto dos judeus aqui dessa época, eram aquelas listas inventadas, interpretações místicas, obsessões e especulações intermináveis. Traduzindo para hoje, nós devemos evitar teoria da conspiração gospel, numerologia cristã, revelações que não têm fundamento bíblico, modismos teológicos, debates em redes sociais. Tudo isso devem ser evitados. Ele fala ainda de discussões e contendas sobre a lei, ou seja, gente que fica o tempo todo com disputa legalista, debate sobre regras, sobre roupa, que roupa usar, o crente não pode usar bermuda, boné.
Pelo amor de Deus, meus irmãos, isso são tradições humanas. Veja, esse é o tipo de conversa que mais divide do que edifica. E por que evitar? Porque são inúteis e sem valor. Não muda o coração, não produz boas obras, não trazem beleza ao Evangelho. Ao que Paulo fala, versos 10 e 11, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você pode estar certo de que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma condenado. Paulo vai ser categórico dizendo que debates inúteis podem levar à destruição. E veja, há uma diferença, irmãos, entre um irmão confuso e um irmão briguento. Talvez tenha irmãos que são confusos na fé e precisam de ajuda mesmo. Eu estava conversando com o Rodrigo, que tem um irmão novo na fé, que eu acho que eu gasto com ele de 24 horas do meu dia, acho que eu gasto com ele umas 16 horas, só respondendo perguntas, assim, o tempo todo. Por quê? Porque é um irmão confuso, que quer entender o Evangelho, e nós temos que sim ajudar esses irmãos, mas infelizmente tem muitos irmãos, entre aspas, que só gosta de polêmica, é só briga o tempo todo. E um falso mestre, lembre, sempre gera divisão. Paulo vai dizer que ele deve ser advertido. Primeira vez, tom pastoral. Segunda vez, paciência cristã. Não é tolerância com o erro, é amor. Depois disso, Paulo fala, rejeite-o. Ou seja, não dê plataforma, não dê autoridade, não dê microfone, não dê púlpito, não dê influência, porque gente assim leva à destruição. Paulo fala que tal pessoa se perverteu, está em pecado, está condenada. E Paulo mostra o porquê, porque não é falta de informação, é falta de transformação. E eu conheço muita gente boa de Bíblia, mas ruim de vida. Gente que entende a Bíblia, que conhece, mas que não vive. E isso, meus irmãos, não adianta. Paulo continua, versos 12 e 13. Quando ele enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie com zelo a viagem de Zenas, o intérprete da lei, e de Apolo, para que nada lhes falte. Paulo vai finalizar a carta com um tom pastoral e humano do ministério. Ele fala, Tito, faça o possível para vir ao meu encontro, como quem sente falta do seu amigo, do seu companheiro. E é interessante como ministros precisam de outros ministros, pastores precisam de comunhão pastoral. Ministério solitário é um ministério perigoso. Paulo chama para passar o inverno, porque, meus irmãos, sim, existem invernos de forma literal, mas invernos da alma, em que nós não podemos passar por situações sozinhos. Acredite, até Paulo precisa de Tito. Você não é um super-herói espiritual, certamente você precisará de pessoas para passar o inverno. Paulo fala, providencie com zelo para que nada lhes falte, boa obra praticada, missionários viajando, igreja sustentando, cuidado na alma. Essa semana agora, eu ouvi um testemunho, na verdade um trecho de uma palavra do Rodolfo Abrantes, que é um cantor evangélico muito conhecido. Ele cantou no Raimundos, uma banda de rock, e é interessante como ele argumentou que, por vezes, ajudar um missionário não é só orar ou contribuir financeiramente, mas um dia ir no campo missionário e levar ele para, sei lá, comer uma pizza, cuidar dele, cuidar da alma dele. E é interessante isso porque, meus irmãos, a generosidade com a qual nós nos tratamos revela esse tipo de boa obra. Oxalá, meus irmãos, tomara que nós tenhamos esse tipo de cuidado, de sermos generosos uns com os outros, de quando comprar uma coisa, lembrar do irmão. Lembrou do pastor? Um livro para o pastor? Timothy Keller, o pastor gosta, eu vou levar para ele. Mas de modo, meus irmãos, que haja essa bondade revelada uns
para com os outros, porque veja, boas obras não são só atos de bondade, mas também de avanço para o Evangelho. Por fim, verso 14: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Paulo vai terminar com o imperativo: aprendam. Boas obras não fluem automaticamente, é aprendizado, é disciplina, é prática, é intencionalidade. Nós devemos nos dedicar a isso, ou seja, não é fazer por acaso, não é aquela mentalidade, não, eu já dou o dízimo, então o dízimo é pedágio para a consciência, eu dou o dízimo, então tá bom, não vou ajudar mais ninguém. Não, meu irmão, seja intencionalmente generoso no seu dia a dia. Por exemplo, pegou um Uber, e o Uber ele atendeu bem, vá lá e dê a avaliação, 5 estrelas. Ah, pastor, não vai mudar nada no meu dia, mas para ele vai. Cultura de honra, saber honrar, saber reconhecer. Se pode, assim o faça, porque Paulo fala, a fim de que supram as necessidades diárias. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela se manifesta também no cuidado com o pobre, no sustento com o irmão, na ajuda ao necessitado, no socorro ao próximo. Essas boas obras agradam a Deus. Paulo diz, versículo 15, para encerrar: todos os que estão comigo os saúdam, saudações, aqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Paulo encerra a carta como começou, com graça. E veja, a fé, ela cria uma família. Paulo disse, aqueles que nos amam na fé. Isso aqui é igreja, irmãos. Igreja é isso. É gente que se ama porque foi amado por Cristo. Não é bom ser igreja? Já parou para pensar que a gente se conhece aqui por causa de Jesus? E que bom, né? Por causa de Jesus a gente se ama e vive a vida da fé. A graça, portanto, é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Paulo diz no versículo 5 que ele nos salvou. Versículo 6, nos transformou. Versículo 7, nos justificou. Versículo 8 e 14, nos capacita para boas obras. E agora, versículo 15, nos acompanha na despedida. Que bom, irmãos, é sermos alcançados por essa graça, para responder à salvação e para vivermos uns para os outros. O problema, irmãos, é que muita gente hoje transforma boas obras em um tipo de pedágio emocional. Não faz para que o outro seja abençoado, mas para que ele mesmo seja reconhecido, sim ou não? Tem gente que chega ao cúmulo de tirar uma selfie dando esmola. E você sabe que eu não estou exagerando. A nossa sociedade, ela vive desse modo. É um tipo de pedágio para a consciência, em busca de aplausos digitais. E muita gente simplesmente pensa, eu faço algo bom para me sentir bem. Nós não fazemos assim. As boas obras que a gente faz não é para que a gente se sinta bem ou alivie os nossos pecados. Não, não é isso. As boas obras que a gente faz é sobretudo para glorificar a Deus. E porque assim fazemos, para imitar o nosso Senhor. Aliás, meus irmãos, me permita lhe dizer, se nós formos honestos, nenhum de nós, nenhum aqui, produz boas obras perfeitas. Aliás, Isaías diz que as nossas boas obras para Deus é o que mesmo? É como trapo de imundícia. Portanto, irmãos, acredite, nenhum de nós aqui, e eu me incluo nisso, nenhum de nós realiza boas obras perfeitamente. Nenhum de nós ama como deveria, nenhum de nós serve como deveria, nenhum de nós persevera como deveria, e aqui o Evangelho brilha, porque, meus irmãos, somente um fez completamente boas obras, e o seu nome é Jesus Cristo, e é nele
que está a nossa fé. Somente Jesus, irmãos, viveu a bondade perfeita, a misericórdia perfeita, a justiça perfeita, o serviço perfeito. É por isso, irmãos, que nós confiamos em Jesus. Ele é o Salvador que nos regenerou, nos renovou. Ele é o nosso modelo, exemplo de boas obras. Sabe por quê? Porque Ele não só realiza boas obras, Ele nos faz novas criaturas para também realizar boas obras. Amém, meus irmãos? Por isso que Paulo termina a carta com esse tom comunitário, profundamente comunitário, nos lembrando que a vida cristã não se vive só. Paulo pensa na igreja, no povo da família da fé, e crê, irmãos, nós somos um povo, nós somos um corpo, somos uma casa espiritual, uma família unida pela graça. E assim, ao encerrarmos essa série em Tito, queremos lembrar de quem somos. Somos povo de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar uma canção agora que diz que nós somos povo de Deus. Somos comunidade da fé. E eu queria que você encerrasse comigo essa série, essa reflexão em Tito, lembrando exatamente disso. Como Paulo, nós andávamos perdidos, sem Deus, sem Jesus, vivendo errado, do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. Deus nos apresentou a salvação, nos salvou e agora, nós somos parte do povo de Deus. Não há maior privilégio que esse. Amém, meus irmãos?